Oi, alunos, tudo bom? Vamos continuar então com números inteiros. Vou falar para vocês hoje sobre adição e subtração de números inteiros, tá? Então, primeiro, a adição de números inteiros. Então, nós fizemos uma tabelinha aqui para vocês, e essa tabelinha vai ser para vocês compreender melhor como a gente procede para realizar a adição de dois números inteiros, tá? Então vamos imaginar uma competição numa Olimpíada escolar na qual os times perdem ou ganham pontos ao final de cada dia de competição, considerando-se o resultado de todos os jogos realizados no dia. Então essa tabelinha ela representa os pontos ganhos ou perdidos pelas quatro equipes, azul, amarela, verde e vermelha, nos 2 dias de competição. Então nós temos aqui as equipes, a azul, a amarela, a verde e a vermelha, tá? Então aqui é o primeiro dia e o segundo dia, correto? Então no primeiro dia a azul ganhou 5. No segundo dia, ela ganhou 2. A equipe amarela, no primeiro dia, perdeu 3 pontos. E no segundo dia, ela perdeu mais 2 pontos. A equipe verde, no primeiro dia, ganhou 5. E no segundo dia, ela perdeu 3 pontos. A equipe vermelha perdeu 5 pontos no primeiro dia. E no segundo dia ela ganhou 4 pontos, tá? Então vamos ver como que fica o saldo de cada uma dessas equipes ao final da competição. Então veja bem, turminha, a equipe azul no primeiro dia ela ganhou 5 pontos e no segundo ganhou 2 pontos, tá? Então a forma algébrica de se escrever essa operação ela é com parênteses, tá? Por que com parênteses? Porque são números inteiros. E números inteiros, eles podem ser positivos ou negativos, tá? Então, esse sinal aqui, é o sinal da adição, tá? É o sinal de mais. O que ela ganhou num dia, mais o que ganhou em outro dia, tá? Então, muito bem. Quando todos os sinais são positivos, tá? O que vai acontecer na reta? Na reta, quando todos os sinais são positivos, você vai andar sempre para a direita, correto? Então, no primeiro dia, ela começou com 0, terminou-se o primeiro dia com 5 pontos, tá? No segundo dia, o que aconteceu com a equipe azul? Eu vou somar os pontos que ela fez no segundo dia, tá? Então, eu vou somar os pontos do primeiro dia com os pontos do segundo dia. Se no segundo dia ela também ganhou, então é o sinal positivo aqui que ela ganhou, tá? Então de 5 ela foi para quantos pontos? Ela foi para 7 pontos, tá? Então significa dizer que mais 5 mais 2 é igual a mais 7, tá? Eu comentei com vocês que quando o número ele é positivo, tá? Ele não precisa de sinal, tá certo? Então nesse caso aqui, essa expressão ela poderia estar escrita assim, 5 positivo num dia mais 2 pontos do outro dia, tá? 5 mais 2 é igual a 7, tá? Vamos ver a equipe amarela agora. A equipe amarela, no primeiro dia, ela já perdeu 3 pontos e no segundo ela perdeu de novo 2 pontos, tá? Então, a forma algébrica, se ela perdeu, então o sinal é negativo, tá? Do primeiro dia. Mais, tá? A operação, que é a adição, mais os pontos que ela ganhou ou perdeu no segundo dia. No caso aqui ela perdeu de novo, então aqui é um sinal negativo, tá certo? Então ela começou o primeiro dia zerada, tá? Se ela perdeu 3 pontos, então eu vou andar na reta, eu vou andar para a esquerda, tá?
que aconteceu no segundo dia? Ela perdeu de novo. Quantos pontos ela perdeu? 2 pontos. Então, eu vou somar esses 2 pontos que ela perdeu, né, ao menos 3 que ela já tinha perdido no primeiro dia. Tá? Então, eu vou continuar o quê? Eu vou continuar andando para a esquerda. Tá? Então, nesse caso, ela terminou o segundo dia com um saldo de menos 5 pontos. Tá? Mas o que eu costumo dizer para vocês? Ó, esse primeiro número aqui, ó, eu posso escrever ele fora do parênteses dessa forma, menos 3, tá? Tá vendo esses dois sinais iguais aqui? Esses dois sinais, o de mais e o de menos? Tá? Então o sinal da operação é mais. Mais quanto? Menos 2. Se eu for tirar esse 2 do parêntese, ficaria assim, ó, mais menos 2. Só que na matemática, nós não podemos deixar dois sinais juntos, tá? Então, por isso que aqui, ó, esse menos 2, ele fica dentro do parêntese, tá? Como que eu faço para tirar esse do parêntese? Tem que ter em mente sempre a regrinha do sinal, tá? Um sinal positivo com um sinal negativo, tá? Sinais diferentes, eu vou escrever dessa forma. O primeiro número continua sendo menos 3, tá? O que eu vou fazer? Mais com menos, tá? Sinais diferentes é menos, tá? Então, menos 3 de um dia com menos 2 do outro dia, essa equipe teria um saldo negativo de menos 5 pontos. A equipe verde, no primeiro dia, ela ganhou 5 pontos, então ela partiu do zero, tá? Se ela ganhou 5 pontos, então ela andou para a direita na nossa reta numérica. Ela terminou o primeiro dia aqui com 5. No segundo dia, ela perdeu 3 pontos, tá? Então, se ela perdeu 3 pontos, esse sinal de menos aqui, ó, vai me fazer o quê? A voltar no sentido aonde eu estava indo. Se eu estava indo para a direita, então eu vou voltar 3 casas para a esquerda. Ela terminou o dia com um saldo positivo de 2 pontos, tá? Ela ganhou 5 pontos num dia e perdeu 3 pontos no outro dia. Tirando isso aqui do parênteses, turminha, aqui que eu vou fazer, ó, o primeiro número, eu posso copiar ele fora do parênteses, mais 5. Sinais diferentes, tá? Sinais diferentes vai resultar em menos. Então, mais 5 menos 3 dá quanto? Ela sobrou um saldo de mais 2 positivo, tá? Ou só 2. Já a equipe vermelha, no primeiro dia, ela já perdeu 5 pontos. Então ela partiu do zero no primeiro dia, perdeu 5 pontos. Tá? Depois, no segundo dia, ela ganhou 4 pontos. Então eu vou somar os 5 que ela perdeu, eu estou somando os 5 que ela perdeu com 4 que ela ganhou no outro dia. Tá? Lembra? Essa soma aqui, esse mais aqui, vai me fazer eu voltar na direção oposta da onde eu estava indo. No primeiro dia eu estava indo para a esquerda, tá? No primeiro dia eu estava indo para a esquerda. No segundo dia, como ela ganhou 4 pontos, então eu volto para a direita, tá? Então ela terminou os 2 dias de competição com um saldo de menos 1, tá? Então, tirando isso aqui fora do parênteses, como ficaria? Ó, o primeiro aqui, ó, eu vou copiar do jeito que ele está, menos 5, tá? Sinais iguais, tá? Ó, sinais diferentes, tá? É menos. Sinais iguais é mais, tá? Então, mais com mais dá mais. Então, no primeiro dia, eu fiquei devendo 5. No segundo dia, eu ganhei 4. Então, o meu saldo final, eu fiquei devendo quanto? Eu fiquei devendo 1. Tá? Menos 1. Tá?
Tá? Então perceba que a equipe azul ela venceu as Olimpíadas, pois ela acumulou 7 pontos ao final. Tá? Então agora observe bem as 4 adições de números inteiros que fizemos, tá? Para calcular o resultado final. Para a equipe azul, só um instantinho, turminha. Vamos continuando, turminha. Para a equipe azul, nós adicionamos 2 números inteiros positivos. Para a equipe amarela, também adicionamos 2 números inteiros, tá? Porém, usamos ambos negativos. Aqui, a equipe amarela, só voltando aqui para vocês relembrarem. A equipe amarela, nós somamos 2 números negativos, tá? A soma, sinal de mais, somamos 2 números negativos. Para as equipes verde e vermelha, nós adicionamos números inteiros de sinais diferentes, tá? Esse número é positivo, então eu estou somando com um sinal diferente, negativo, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma subtração. O mesmo aconteceu aqui, tá? Nós estamos somando 2 números com sinais diferentes, tá? Sendo que nesse segundo caso aqui, tá? Ao invés de você continuar seguindo para a esquerda, né? Como esse número é positivo, você voltou para a direita, tá? Então, o mais simples que eu acho é tirar do parênteses e fazer o joguinho do sinal. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. E agora a subtração, tá? Então, observe que no meio, entre os 2 números inteiros, agora nós temos um sinal de menos, tá? Então, o processo vai ser o mesmo, tá? O que vai acontecer aqui, Vamos efetuar essa soma aqui, 7 positivo, eu vou tirar 2 positivos. Então, fora do parênteses, o primeiro número eu copio, tá? E agora, a operação é menos. Menos quem? Um número positivo. Então, sinais diferentes é menos, tá? Então, 7 menos 2 dá quanto? Dá 5. Então, olha o que aconteceu na reta aqui. Uma equipe, por exemplo, no primeiro dia, ela fez 7 pontos. Tá? Dos 7 pontos que ela fez, eu estou tirando 2 pontos. Tá? Então, você é o caminho contrário do que você estava indo no primeiro dia. No primeiro dia você está indo para a direita, no segundo dia você volta, tá? Em direção ao zero. Agora vamos efetuar, menos 4. Então eu já estou devendo 4. Tá? Desses 4 que eu estou devendo, eu vou tirar menos 1 do que eu devo. Tá? Então, tirando do parênteses, o primeiro número, copiei, menos 4. Tá? Os sinais não são iguais. Quando os sinais são iguais, então é mais. Então você soma. Então, menos 4 mais 1, tá? Dá quanto? Dá 3. Tá? E qual que é o sinal que vai prevalecer aqui? É do maior módulo. Tá? O maior módulo não é 4, o valor absoluto não é 4. Qual que é o sinal do 4? É negativo. Então, menos 3. Esse é o resultado. Uma outra subtração, então a subtração, naquela eu tirei, nessa aqui, eu tirei quanto? Menos 1, tá certo? Então tá aqui o resultado que eu fiz para vocês, tirando do parênteses, tá? Menos com menos dá mais. Então menos 4 mais 1, menos 3. Tá? Agora, nessa outra aqui, eu tenho menos 4. Desses menos 4 que eu tenho, eu vou tirar mais 1. Tá? Então, tirando do parênteses, o primeiro eu copiei, tá? Sinais diferentes
dá menos. Tá? Então, menos 4 com menos 1, eu fiquei com quanto? Eu fiquei com menos 5. Tá joia, turma? Então, tentem seguir essas regrinhas dos sinais, tá? Mais com mais, mais com menos, menos. Ou seja, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos, tá? Olha o caso aqui, ó, sinais iguais, o que aconteceu? Mais. Não importa se aqui é menos, tá? Menos e menos. Os sinais são iguais. Então, você vai somar, tá? Se os sinais são diferentes, tá? Sinais diferentes, você vai subtrair. Vou colocar um menos aqui, tá? Então tem umas atividades para vocês fazerem, caprichem, né? Qualquer dúvida é só me perguntar que eu estou à disposição de vocês.